Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Na cidade de Faro. Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. O pior da tempestade Leonardo já terá passado. Esta hora não há distritos em Portugal continental sob aviso laranja. A Proteção Civil registrou apenas 70 ocorrências nas primeiras horas da manhã. É o que consta no site da Operação Nacional de Emergência e Proteção Civil. A maioria foram quedas de árvores e inundações. Já contactada pela Rádio Observador, a Proteção Civil remete um balanço para mais tarde, às 8 da manhã. A maioria das ocorrências foi registada na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Alzíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal. Os bombeiros sapadores de Lisboa confirmam também que foram registadas dezenas de ocorrências. Lisboa é uma das cidades sob aviso amarelo, tal como Setúbal, Évora, Beja, Santarém e Porto Alegre. Que até à última hora estiveram sob aviso laranja, por isso foram tomadas algumas medidas. Na cidade de Lisboa foi fechado o túnel do Campo Grande, foram colocadas baias de segurança no Terreiro do Paço. A esta hora todo o país está sob aviso amarelo por causa da chuva. Em Portugal continental mantém-se o aviso laranja apenas para a agitação marítima. É um aviso que vai continuar até sábado à tarde. Quanto à chuva e consultando o site do IPMA, não há avisos meteorológicos nos próximos dias. O pico da tempestade Leonardo foi esta madrugada, entre as 5 e as 6 da manhã. O IPMA previa chuva constante e muito intensa. Vento forte com rajadas acima dos 100 km por hora. Carla, e esta precipitação intensa faz aumentar o risco de cheias e inundações. É esse o cenário que temos visto nas últimas horas em Alcácer do Sal, onde o Sado já inundou a baixa da cidade. A maré alta foi há cerca de 1h30. Com isso, a água subiu mais uns metros. Só é possível circular na baixa de Alcácer de barco. Ontem, a Rádio Observador, a Câmara Municipal, adiantava que mais de 50 pessoas foram resgatadas. As autoridades continuam em prontidão, enquanto a água continua ainda a subir, e no local está o repórter Miguel Cordeiro. Miguel, bom dia. O que é que nos consegues descrever? Muito bom dia. O que consigo descrever é uma baixa da cidade de Alcácer, transformada num rio. O Sado galgou completamente as margens, subiu e temos a baixa da cidade completamente inundada, e eu diria à altura de uma pessoa, certamente, na parte da rotunda deste largo 25 de Abril, onde podemos ver uma estátua. Essa estátua já está também debaixo de água no centro da rotunda. Ainda ontem à noite conversávamos com o vereador da Proteção Civil, que nos descrevia um cenário nunca antes visto. Miguel, não estamos a conseguir ouvir o som que nos ias lançar. Muito bem, prosseguimos, até porque tenho também comigo uma outra pessoa que nos pode ajudar a explicar aquilo que aqui se passa. Duarte Dimas, presidente da Junta de Freguesia de Santiago. É a freguesia que lida com esta inundação, com esta enorme cheia. Duarte, tem estado aqui durante a noite, chegou aqui também muito, muito cedo. Isto é um cenário desolador. Como podemos constatar, é muito desolador, é quase um filme de terror. Eu fui descansar uns minutos a casa e a minha mente não saía deste cenário e não tenho palavras para descrever. Tem estado em contacto com a população, com os fregueses, o que é que têm dito e o que é que lhe têm dito também a si? O que tem sido dito é que, pronto, a primeiro de tudo, toda a gente está assustada, ninguém viu uma coisa destas e estamos a tentar lidar da melhor maneira. As pessoas estão a ser muito compreensivas, estão a colaborar, estão a ajudar, estão a oferecer imensa ajuda. Acho que mais não se pode fazer e temos de aguardar que as águas baixem e consigamos avaliar os estragos e vamos pedir que não subam mais. Tem estado também em contacto com as autoridades, especialmente com o Instituto Português de Mar da Atmosfera, sobre aquilo que são as previsões para as próximas horas. O que é que nos pode dizer em relação a isso? As previsões dizem que agora nas primeiras horas do dia de hoje a chuva vai dar umas tréguas e nós esperamos que aconteça
e também há uma janela de abertura no fim de semana. Se isso acontecer, se as previsões não mudarem, é excelente. Dá para avaliar e tentar baixar as águas, por permanecer aqui mais uns dias. Duarte Dimas, muito obrigado, Presidente da Junta de Freguesia de Santiago. Para já ainda é cedo ao certo para perceber quando é que a água vai deixar esta baixa da cidade de Alcácer do Sal. Neste local, GNR, Marinha, Bombeiros, membros da Proteção Civil, também alguma população curiosa já a esta hora. Está à minha frente um balcão de um banco parcialmente submerso. A nível de estradas, a Nacional 120, que liga a Grândola, que tem esta ponte na baixa da cidade, está completamente cortada. A Nacional 5, no cruzamento já com a Avenida dos Clérigos aqui em Alcácer do Sal, a partir daí também cortada. À minha frente alguns postos de eletricidade e alguns candeeiros que vão pescando, estão intermitentes. Naturalmente o rio subiu, levou tudo à frente. Há cadeiras, mesas, esplanadas completamente levadas com a força da água, que continua a correr, para já sem previsão para baixar. O rio a galgar as margens de Alcácer do Sal, a reportagem em direto aqui com o Miguel Cordeiro, que vai ficar ao longo da manhã pelo local. A chuva forte dos últimos dias está a deixar parte do país afetado. Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos, mas há ocorrências noutros locais. Destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, queda de árvores e de estruturas, estradas, escolas e serviços de transporte encerrados. O Carlos Pedro tem estado a recolher informação e vamos perceber, Carlos, onde estão os maiores prejuízos e constrangimentos. A começar com o número de desalojados, a Proteção Civil dá conta de 12 desalojados nas últimas 24 horas, só na região oeste, mais concretamente em Arruda dos Vinhos. 22 pessoas foram retiradas de casa por prevenção em Torres Vedras, isto devido ao risco de inundações provocadas pelo transbordo do rio Cisandro. As escolas vão estar encerradas também nos concelhos do Bom Barral, Alenquer e Torres Vedras, e em Sesimbra a via de acesso ao Porto de Abrigo está totalmente cortada. Todos os veículos e pessoas não podem passar, pelo menos até segunda-feira, até uma nova avaliação da Infraestruturas de Portugal. No concelho de Cascais, a queda de um teto falso num apartamento esta noite levou à evacuação de um prédio de 10 andares. Todos os moradores foram realojados. E, Carlos, os transportes públicos estão também a ser muito afetados. Exatamente, as ligações fluviais no Tejo estão com condicionamentos. A operação da Transtejo entre Cacilhas e o Cais do Sodré esteve interrompida por causa das condições do mar. Foi retomada há instantes. Já nas ligações ferroviárias, o serviço na linha do Norte está suspenso desde as 8 da manhã, desde as 8 da noite de ontem, devido a inundações na estação de Alfarelos. A mesma situação afeta também a linha da Beira Alta e o ramal de Alfarelos. De acordo com o comunicado da CP, os serviços urbanos e regionais de Coimbra estão suspensos. Continua também suspensa a circulação ferroviária na linha do Douro, entre Régua e Pocinho, na linha do Oeste e na linha do Sul, entre Irmidas do Sado e Grândola. E agora com a informação também de que as Forças Armadas estão no terreno. Em comunicado, o Gabinete do Chefe de Estado, a Maior-General das Forças Armadas, revela que 44 botes estão preparados nas zonas de Coimbra, Tancos e Águeda. Há unidades de bombagem de água, carros de transporte de emergência e equipas de emergência para responder às cheias no distrito de Santarém. Foi também ativada a capacidade de resgate anfíbio no Rio Lis e no Tejo. Mais de 2.000 militares estão, por esta altura, no terreno. Carlos Pedro, a percorrer o país com os efeitos do mau tempo, o Governo decretou o estado de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos. Foi aprovado também um pacote de medidas de apoio até 2,5 milhões de euros. O Governo diz que ainda é cedo para contabilizar os prejuízos causados pelo mau tempo. Ainda assim há um número, Carla, 4.000 milhões de euros. E que excede por muito o montante das ajudas anunciadas pelo Governo na semana passada, os tais 2.500.000 euros, mas este valor dos prejuízos é ainda preliminar, foi o que disse o Ministro da Economia e da Coesão, Manuel Castro Almeida, ontem à noite numa entrevista à RTP. Uma estimativa preliminar, muito preliminar, eu posso lhe dizer que tudo aponta que vai superar os 4.000 milhões de euros. Não é? Sim. Portanto, juntando o dinheiro do Governo, daquilo que vai ser o gasto público, aos gastos privados e às companhias de seguros, nós vamos chegar a um valor superior a 4.000 milhões. Não levo em conta aquilo que nós podemos chamar de custos indiretos da tempestade na região centro. Portanto, isto para dizer que, do ponto de vista da economia, vai ser um abalo muito relevante.
Nesta entrevista à RTP, Castro Almeida justifica-se ainda por ter dito que as pessoas afetadas pela tempestade ainda tinham o salário do mês passado para fazer face aos danos. O ministro diz que foi uma escolha errada de palavras. A E-Redes prometeu ao governo que 95% dos clientes vão ter a energia restabelecida no próximo sábado, uma informação que foi revelada ontem pela ministra do Ambiente. Maria da Graça Carvalho remete para as palavras do presidente da E-Redes. A grande maioria das pessoas já vai ter eletricidade até ao final da semana, mas este é um problema que apenas vai estar resolvido na totalidade no final do mês. A E-Redes prometeu-nos que dia sábado 95% de todos os clientes terão acesso à rede e no outro sábado, dia 14, serão 98%. Portanto, ficará a falar de 2%. A 100%. A 100%, o Sr. Presidente hoje disse em direto para as televisões que se tudo correr normalmente, se não haver uma outra tempestade, porque, por exemplo, houve aqui durante a semana uma tempestade em que os números aumentaram. Portanto, há retrocessos. Portanto, se o tempo correr a nosso favor nesta reconstrução, até ao fim do mês de fevereiro, tudo fica reposto a 100%. A Ministra do Ambiente revelou ainda que vai ser feito um estudo do custo-benefício para colocar parte da rede elétrica sob terra, por forma a prevenir efeitos de novas tempestades. Adianta que é uma solução que custa 15 vezes mais que a rede aérea. O mesmo já tinha dito ontem, aqui de manhã, pelo Secretário de Estado da Energia, no explicador da Rádio Observador. Apesar do mau tempo, a campanha continua hoje. André Ventura ruma ao Algarve. António José Seguro vai estar por Lisboa. O candidato, apoiado pelo PS, continua no apelo ao voto e pisca o olho aos eleitores que votaram em Marcos Mendes e Gouveia Mel na primeira volta. Foi ontem à noite em Faro. António José Seguro contou com Macário Correia e com Ricardo Mariano, nomes ligados a outros candidatos na primeira volta. Graça Freitas, antiga Diretora-Geral da Saúde, revelou ontem também que vai votar em Seguro porque acredita que tem condições para ser um excelente Presidente da República. André Ventura avisa que se chegar a Belém, à Presidência da República, o Chega vai precisar de tempo para se reorganizar. Foi ontem à noite, em entrevista à SIC, Ventura reitera que vai deixar a liderança do partido, se vencer as eleições, e avisa que o Chega vai precisar de tempo para se reestruturar. Eu acho que o Presidente da República é o cargo político, enfim, de chefia, de liderança de um país. E por isso sempre entendi que não se deve confundir com a liderança de um partido. O povo português foi chamado a votar no dia 8, escolheu que eu estivesse na segunda volta, tanto que fosse o candidato de direita mais votado. Sim. Isso deu-me uma enorme honra. Isso significa também que na escolha que fizerem, saberão que a decisão de um Presidente da República terá um impacto de mudança em todo o sistema político e que para o Chega obrigará depois a fazer uma escolha democrática de evolução. A segunda coisa que acho importante é dar ao Chega, como maior partido no Parlamento, segundo maior partido, ou maior partido da oposição neste momento, a capacidade de, sem influência e sem interferência, escolher o sucessor. André Ventura, ontem à noite em entrevista, o líder do Chega avisa os eleitores que terá de haver uma reconfiguração partidária à direita. São agora 7h12. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Um dos 4 consultores nomeados para o Grupo de Trabalho para a Reforma do Estado é irmão do atual chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. É uma notícia da TVI. Ainda assim, o Governo descarta suspeitas de favorecimento e garante que a escolha decorreu com base na entrevista e no currículo e as notas académicas do candidato. O Banco Central Europeu anuncia hoje a decisão relativa às taxas de juros, nesta que é a primeira reunião do ano e que vai ter como fundo a valorização do euro. Pode voltar a trazer a discussão sobre um aumento da inflação, por isso os analistas não antecipam descidas, esperam que as taxas de juros se mantenham iguais. O Sporting recebe hoje o AVS, é um jogo em atraso dos quartos de final da Taça de Portugal. O vencedor vai marcar encontro nas meias finais com o Futebol Clube do Porto. O jogo em Alvalade está marcado para as 8h45 e vai ter relato aqui na Rádio Observador.